Olá pessoal, estamos de volta aqui para bater um papo sobre o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Todos têm acompanhado as reportagens, são várias reportagens da semana passada, a semana que se encerrou agora, várias reportagens falando sobre o assunto UFO e a divulgação. Finalmente a famosa divulgação que eu tenho comentado está acontecendo já há algum tempo, e algumas pessoas, inclusive no Brasil, ficam duvidando. O Arimatea está lá no Canadá, fica dizendo que o governo americano está liberando documentos, está liberando já há muito tempo e agora a coisa está muito mais aberta. Tem um relatório bombástico detalhando as interações quase diárias com os objetos voadores não identificados. Foi feito por pilotos da Marinha entre 2014 e 2015. O ex-subsecretário adjunto de Defesa dos Estados Unidos para Inteligência, que também trabalhou para operações de segurança e informação, Christopher Carl Mellon. Ele também atuou como diretor da equipe do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos. Não é pouca coisa. Ele veio à imprensa comentar, deu uma entrevista enorme na CNN sobre esse assunto. Ele quer que o governo realmente comece a liberar todas as informações possíveis sobre o assunto UFO. Ele argumentou que essas informações não são novas, ele trabalhou com isso. O governo precisa fazer algo a respeito e ele relata que mais pedidos de encontros de membros do Congresso americano estão rolando. E um ex-funcionário do governo comentou, ele disse que as pessoas estão saindo da toca, estão começando a divulgar, não tem mais como manter esse segredo. Depois de 70 anos após o primeiro avistamento documentado, na época do avistamento do Monte Rainier, Kate Arnold, em 1947, fez o primeiro relato de um avistamento que ficou famoso no mundo inteiro. Foi o mesmo ano em que aconteceu o incidente de Roswell. Enfim, já fazem 70 anos. Mas os OVNIs continuam tão misteriosos como sempre. E talvez nós estejamos agora nos aproximando de algumas respostas. Trump e os senadores foram informados sobre os avistamentos de OVNIs dessa semana. Isso tudo aconteceu agora, essa semana. É uma coisa incrível. E ficam as pessoas dizendo, eu quero provas, as provas estão aí. Só não está vendo quem não lê os jornais. Isso tem saído, inclusive, nos jornais brasileiros. Os funcionários do governo eles estão, de repente, saindo da toca para divulgar isso. Eles querem mais informações sobre esses encontros que aconteceram com os aviões da Marinha Americana, porque não foi só aquele filme liberado em 2018. Tem muito mais. O Mellon, ele continuou comentando, esse ex-subsecretário adjunto de Defesa, ele está, inclusive, envolvido numa nova série do History Channel, Unidentified, quer dizer, não identificado. Essa série vai se expandir em tópicos discutidos em um recente artigo do New York Times. Isso foi feito, ele vai apresentar numerosas entrevistas com os pilotos da Marinha que revelaram ter visto OVNIs se movendo a velocidades hipersônicas, executando atos além dos limites físicos que, para uma tripulação humana, evidente, sem emitir ruídos, sem nenhum motor visível ou plumas de escapamento que poderiam ser registradas pelo sistema infravermelho. Pois é, isso é extremamente importante. Nós estamos vivendo aquela época que todo mundo esperava. O governo americano está começando a divulgar oficialmente. É claro, o Donald Trump disse que ele particularmente não acreditava. Mas isso é evidente, um presidente da nação mais poderosa do planeta vira a imprensa e divulgar eu acredito em discos voadores, pronto, o mundo acaba no dia seguinte. Não é bem assim, a coisa está indo devagar. Em uma entrevista na manhã de quarta-feira dessa semana agora que passou, na Fox, Mellon escreveu extensivamente sobre esse assunto. Ele descreveu as razões por quais a Marinha está preocupada com esses aparecimentos. Ele disse, nós sabemos que os OVNIs existem. Veja bem, subsecretário de Defesa, nós sabemos que os OVNIs existem. Isso não é mais um problema, disse ele. A questão agora é por que é que eles estão aqui? De onde eles vêm? Qual é a tecnologia por trás desses dispositivos que nós estamos observando? Ele disse que os objetos relatados pelos pilotos da Marinha entre 2014 e 2015 estavam fazendo coisas que não seriam possíveis neste reino físico. Olha aí. Eu sempre tenho comentado que a maior parte dos avistamentos ufológicos e que as últimas pesquisas feitas nos Estados Unidos e na Europa
estão levando em consideração que esses eventos, esses fenômenos, eles não são interplanetários, eles são interdimensionais. Está aí, tá? Ele falando aqui, repetindo o que ele falou, fazendo coisas que não são possíveis nesse reino físico. As velocidades relatadas são cerca de 5.000 milhas por hora. Isso dá quase 10.000 quilômetros por hora. E isso não tem como um avião nosso, atualmente, sustentar uma velocidade dessa por tanto tempo. E ele disse que esses objetos ficam voando o dia todo, segundo o relato desses pilotos. Vários pilotos vão prestar depoimento. São ex-pilotos, porque qualquer uma dessas declarações só são feitas por ex-funcionários. Porque quando você é funcionário, você ainda é piloto da Força Aérea ou da Marinha, você está sob juramento. Uma vez que você deixou o cargo, você pode falar até um determinado nível, até onde é autorizado. Os pilotos têm observado que essas naves são absolutamente absurdas, né? Ele disse, as declarações públicas que têm acontecido mostram que eles ficaram apavorados quando um piloto do Super Hornet, um caça que o Canadá também tem, quase colidiu com um desses objetos. O que ele escreveu esse OVNI era uma espécie de esfera envolvendo um cubo. Um relatório foi arquivado e o incidente quebrou a teoria anterior dos pilotos da Marinha de que os objetos faziam parte de algum tipo de operação de drone extremamente sigilosa. Essas reações entre veículos inteligentes controlados que operam dentro e ao redor das instalações militares nos preocupam. Isso explicou Mellon. Tem havido quase colisões, então há um problema de segurança. Ele disse que depois também a questão vital de segurança nacional é de que a nossa soberania está sendo violada por veículos de origem desconhecida. O Mellon continua dizendo que ele está frustrado com a falta de ação tomada pelo governo, assim como os pilotos da Marinha que experimentaram os avistamentos, tanto é que mudaram o protocolo de avistamento agora. Veja bem, nós estamos falando que eles mudaram o protocolo de avistamento, então existe. Ninguém está tentando mais provar que os UFOs existem ou não. Ele decidiu que a única maneira de avançar era divulgar essa informação para o público na forma do seu novo programa, agora no History Channel, e em entrevistas na televisão. Mas mesmo assim, o presidente Trump se reuniu essa semana com 3 senadores para discutir esse assunto. Ele disse que considera os pilotos da Marinha, os heróicos pilotos da Marinha, estão vendo alguma coisa real. Eles sabem que os pilotos estão vendo, ele tem certeza e confia nos pilotos, mas ele particularmente ainda não acredita. Mas ele disse, né, assim que eu tiver notícias, eu vou lhe informar. O Mellon disse que nós estamos dando ao pessoal militar que está na linha de frente, que está voando hoje, um porta-voz. Estamos ajudando a divulgar a mensagem de que eles estão encontrando objetos voadores não identificados e estão preocupados com isso. Essa foi a entrevista que ele deu para Anna Hopkins no Fox News, um jornal de Nova York, um jornal digital, agora, no dia 20. Então nós estamos vendo que a coisa está andando e andando rápido. Então fica aí essa entrada aí, daqui a pouco nós vamos continuar a conversar sobre o assunto, voltar a falar sobre abduções, que tem tudo a ver. Nós estamos chegando na era da divulgação se algo extraordinário não acontecer. Uma guerra, porque o governo oculto vai fazer de tudo para evitar essa abertura. Até já. Olá, estamos aqui de volta, agora em Toronto. Sair das montanhas um pouco. Quem dera pudesse ficar lá mais tempo, que lá é um paraíso. Bom, nós estávamos conversando sobre os acontecimentos da última semana. E foram acontecimentos incríveis. E tudo isso coincide com uma das datas mais importantes da ufologia, que é o dia 24 e o dia 2 de julho. No dia 24 foi o avistamento do Kate Arnold, né, daqueles 9 discos voando em cima do Monte Rainier, que ficou famoso. Foi quando surgiu o termo disco voador. Ele era um comerciante fazendo um voo para atender alguns clientes, quando ele recebeu a notícia da Força Aérea do Exército, na época era a Força Aérea do Exército, que ele ajudasse nas buscas de um avião desaparecido naquelas montanhas, né? E ali ele avistou, no momento que ele viu um brilho da cabine, e quando ele olhou tinha uns 9 objetos voando por cima do topo das montanhas. Ele, com a sua experiência de piloto, conseguiu calcular que a velocidade era absurda, era mais de 2.000 km por hora, nenhum avião naquela época poderia realizar essa proeza. E quando ele desceu, o público chamou o jornalista, levou isso para os jornais, e foi quando oficialmente começou a ufologia mundial, né? A moderna ufologia. E o outro é no dia 2 de julho, né, que é o aniversário do acidente em Roswell, quando a publicação foi no dia 7, no dia do meu aniversário. Mas eu ainda não tinha nascido, não, nasci em 51. Eu não estava nesse disco. Muito bem. Então, voltando ao assunto lá dos senadores, né, que é essa semana que passou,
Foram 3 senadores dos Estados Unidos que foram informados pelo Pentágono, pelo fato, né? Foram informados sobre a Marinha ter supostamente encontrado aeronaves não identificadas ao longo dos anos. O mais recente grupo de funcionários do governo, incluindo aí o presidente Trump, receberam informações confidenciais sobre avistamento de OVNIs. Isso é essa semana que passou, né? Os recentes encontros, né, os briefings, têm mostrado um renovado interesse do governo nos OVNIs. Isso é história para a imprensa, porque eles já estão nisso há muito mais tempo. Então, conforme um dos políticos relatou, né, ele está levantando a questão, por que agora, só agora eles começaram a se preocupar com isso, hein? Todos esses anos, pelo menos na fase moderna da ufologia, já tem 70 anos, porque só agora eles resolveram começar a colocar isso para fora. Mas como nós podemos esperar, era de se esperar, as informações transmitidas pelo Pentágono nas sessões secretas, elas são, claro, altamente confidenciais. Mas um porta-voz de um senador envolvido nas reuniões secretas, o senador Mark Warner, ele explicou a sua preocupação e pediu mais informações. Então a coisa está indo como nós nunca pensaríamos depois. Quer dizer, eu já tinha previsto que seria mais ou menos assim, né? Uma abertura gradual, todo ano vem uma novidade, às vezes dá um retrocesso porque enfrentam forças oponentes. E ele continuou, né? Se os pilotos navais, né, estão enfrentando uma interferência inexplicável no ar, essa é uma preocupação de segurança. E por isso que o senador Warner acredita que nós precisamos ir mais fundo no assunto. Quem disse isso foi sua porta-voz, Raquel Cohen. Ela publicou isso em um comunicado. Warner é o atual vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, né? Então nós estamos aí vendo que a verdade está lá fora. Está bem aqui perto. Nos anos de pós-guerra, né, nos Estados Unidos, logo assim que terminou a Segunda Guerra Mundial em 1945, os avistamentos de OVNIs se tornaram tão comuns que justificaram toda uma investigação da Força Aérea dos Estados Unidos. Na época de Roswell não era a Força Aérea dos Estados Unidos, era a Força Aérea do Exército. Logo depois de Roswell é que houve a divisão, separou a Força Aérea do Exército da Força Aérea dos Estados Unidos. Foi criada a Força Aérea, né? Então essa missão ela se estendeu desde 1947 até 1969, o projeto Blue Book, né? A informação estava disponível antes, mas apenas para aqueles que pudessem se deslocar até o Arquivo Nacional, pagar taxas, etc. Agora o Arquivo Nacional digitalizou toda essa informação e qualquer um pode ver o que a Força Aérea encontrou. É claro que sempre nós vamos encontrar aquelas informações com a tarja preta, o que prova que existe alguma coisa muito poderosa sendo oculta ali. Essa é uma das respostas que eu sempre dou. Se não existe, por que eles iam colocar páginas inteiras cobertas com a tinta preta? Né? Então nós estamos vendo que existe há muito mais tempo, né? Os céticos vão ficar um pouco chateados, vão ter que rever os seus paradigmas, né? Assim como algumas religiões, mas nós estamos nos aproximando de um momento muito importante na história da nossa civilização. Bem, até que o líder do governo americano, o presidente Donald Trump, revele a tão esperada verdade sobre os alienígenas, nós vamos apenas especular, nós só podemos especular, né? Especular sobre o que o governo federal está fazendo. Por que ele de repente ficou curioso em relação aos OVNIs? Foi agora, publicamente. Os políticos, os senadores, etc., eles apontam um ressurgimento, né? Uma volta ali no final de 2017, foi quando o New York Times revelou o programa até então secreto, né? E identificou ameaças ao Departamento de Defesa, que havia investigado esses relatórios sobre os OVNIs. A maioria deles eram da Marinha, né? Os avistamentos famosos, nós vimos, todo mundo viu aí o disco Tic Tac, tão comentado, né? São em todas as estações de TV do mundo, em vários jornais. E um desses avistamentos foi em 2004, 2 Super Hornets, né? O FA-18, que, como eu falei, é um caça, não é muito moderno, é um pouco mais antigo, mas é extremamente ágil e poderoso. Eles estavam no porta-aviões do USS Nimitz, voando a 100 milhas da costa de San Diego, na Califórnia, quando um navio de lança-mísseis, né, o USS Princeton, os alertou para 2 objetos desconhecidos que os jatos depois voaram para investigar.
O objeto era um objeto submarino, era muito maior do que um submarino, era gigantesco. E um segundo objeto sem asas, branco e oblongo, né, comprido, charutão, e parava a 15 metros acima da água e se movia de uma forma irregular. Então o vídeo foi publicado, aí todos viram, junto com o vídeo sobre o disco Tic Tac. E o presidente Donald Trump foi informado disso. Todo o Departamento de Defesa está sabendo disso, né? Na CNN Internacional publicou os vídeos, publicou a reportagem completa. E agora, no dia 20 de junho de 2019, quer dizer, essa semana que passou agora, o presidente Donald Trump, né, e um seleto grupo de senadores foi informado sobre esses relatórios dos pilotos da Marinha, testemunhando os objetos voadores não identificados. Então, na mesma noite, lá do dia 20, o comandante da Marinha, já reformado, David Fravor, ele se juntou a Anderson para falar sobre seu encontro com o que veio a ser conhecido como o incidente Tic Tac, né? Então, um OVNI que faz aquela corrida na frente dos caças, né? Os caças estavam em voo de treinamento sobre o Oceano Pacífico. Então, nós temos aí a resposta a todas aquelas perguntas. Você não tem prova, você fica falando balelas, como eu já escutei, falando dos meus vídeos. O Imaté fica lá no Canadá falando balelas. Eu não falo balelas, eu cheguei a um ponto da vida em que eu não tenho que falar mais balelas. É só ler os jornais, é só pesquisar. Todos os jornais, todas as tendências, jornais de esquerda, jornais de direita, o mundo está falando sobre o assunto, mas tem aquelas pessoas que não querem ver, não querem ouvir, né? Então, vão tomar um choque. A coisa está vindo. Como eu disse, apenas só não vai acontecer se houver uma reviravolta em todo o sistema. Mas estamos indo para lá, com toda certeza. Pois é, não existe uma fórmula mágica para explicar o nível surpreendente desses insights todos, com detalhes impressionantes. Todos esses eventos oferecem uma mudança de paradigma gigantesca, né? Claro que ainda é hipotético, mas tudo isso faz parte de uma campanha do governo para nos preparar para o inevitável. Mesmo se tiver tudo errado, se nós tivermos errado, se eles tiverem errado, olha, eles fizeram um trabalho gigantesco de imaginação, né? Começaram a imaginar o inimaginável, se tudo isso fosse uma grande fantasia, mas não é, né? Então nós temos aí várias testemunhas, né, comprovando todos esses avistamentos, não só os achados arqueológicos de que a Terra pode ter sido visitada por elementos extraterrestres ou interdimensionais, as ruínas arqueológicas gigantescas que existem por todo o mundo, as pirâmides. Nós ficaríamos horas falando sobre isso, estamos falando sobre isso, sempre comentando. Existe alguma coisa lá fora. A sociedade mundial vai acordar. Esse dia vai ser um dia entre fatídico, tão esperado e aterrador, né? Ninguém tem ideia do que é. Não pode mais, só podemos especular, né? Nessa década, em todos esses anos, essas 7 décadas, né, serviram como uma cartilha para o presente e para o futuro, para a geração que vem. E não é só para suavizar o golpe, né? Nós vamos tomar um golpe, uma pancada, mas é também para nos dar esperança. Eu espero que, eu espero muito que nós tenhamos, finalmente venhamos a aceitar essa realidade e que vai mudar para sempre a nossa sociedade. A partir daquele momento, tudo vai mudar, né? E esperamos que nós venhamos a ser conduzidos para uma época em que vamos poder olhar os nossos vizinhos das estrelas, não apenas por cima da cerca, na porta ao lado, ou nos vizinhos interdimensionais, né? A divulgação é inevitável. Eu acho que no ponto de vista do meu e de várias pessoas, a preparação para esse momento é que deve ser uma parte integrante de cada segmento da nossa sociedade, político, militar, religioso, social. Não vai ficar pedra sobre pedra, com certeza, em todos os níveis. E a complexidade e ramificações que inevitavelmente vão se desdobrar com a divulgação são gigantescas. Então, acho que aqueles que estão ignorando a questão, com a maioria das pessoas, se você despreza qualquer informação ou discussão sobre o assunto, vai tomar um susto. Com certeza. Então é isso. Nós vamos continuar a falar sobre o assunto. Tem muito mais vindo por aí. O Luiz Elizondo disse numa reportagem em janeiro, também para a CNN e para a Fox News, que viriam mais novidades esse ano, e elas já estão acontecendo. Ele avisou lá atrás. Eu, inclusive, falei nos meus vídeos que viriam novidades. Estão vindo. Mas eu queria agora encerrar agradecendo a vocês. Fantástico. Eu jamais imaginei que fosse chegar a esse número de visualizações e pessoas que se inscrevem no canal. Muito obrigado a vocês.
Esse canal é dirigido para vocês aí do Brasil. E sem vocês eu não estaria continuando. Isso é bom que dá um incentivo, o próprio YouTube divulga mais, né, coloca mais os vídeos, isso é muito interessante. Eu espero estar respondendo as perguntas. Infelizmente eu não posso responder todas uma por uma, não dá. Eu não teria tempo. Mas ao longo dos vídeos eu vou respondendo as principais perguntas, uma responde a outra. Então é isso aí. Muito obrigado a vocês e vamos continuar juntos. Bye, bye.